Bom, pessoal, nós vamos falar agora do modelo de primeira ordem de amplificador operacional. Eu vou começar essa aula mostrando rapidamente o datasheet do LM741, que é um exemplo de amplificador operacional. Esse é um datasheet da Texas, ok? Esse aqui é o diagrama, a pinagem desse amplificador operacional. A gente mais à frente vai ter uma aula só sobre a leitura desse datasheet, mas o que eu quero mostrar é esse diagrama aqui, okay? Que é o diagrama interno de como é que ele é construído, com que componentes são usados para a sua construção. Eu sei que nós não vimos ainda a parte de transistores, mas isso vai ficar mais claro mais para frente. De qualquer forma, nós temos aqui nas entradas, deixa eu ver aqui, nós temos duas entradas do amplificador, entrada inversora, entrada não inversora, e nós temos aqui o pino de saída, ok? Os pinos de alimentação estão aqui, V+, que é a tensão de alimentação positiva, e V-, que é a tensão de alimentação negativa. Uma coisa que a gente vai olhar, tem que perceber, tem que olhar nesse circuito, tem uma parte, essa primeira etapa aqui de respeito à entrada, tem uma etapa de amplificação dupla interna e mais a parte de saída, que envolve uma parte de proteção da saída. Um componente que parece que não tem razão de estar aqui é esse daqui. É um capacitor. Mas por que nós temos um capacitor no circuito interno do LM741? Bom, cada um desses componentes, transistores, são semicondutores, são formados por semicondutores, que no seu modelo interno, a gente vai ver mais para frente, tem também capacitâncias, notadamente para junções que estão polarizadas reversamente. E se nós levarmos em conta essas capacitâncias, isso inclui uma dinâmica, incorpora uma dinâmica na relação entre entrada e saída. E essa dinâmica, ela sofre interferência de cada uma dessas capacitâncias. Então, cada uma dessas capacitâncias vai incorporar um polo nesse modelo que relaciona a entrada e a saída. Então, esse capacitor C1, qual é a função dele? Como cada um desses componentes vai ter capacitâncias diferentes, e essas capacitâncias são relativamente muito pequenas, esse capacitor C1 ele é muito maior que qualquer uma das outras capacitâncias. Isso faz com que ele incorpore um polo dominante nesse modelo entrada-saída. O que era talvez para ser um modelo de ordem 10, 15 ou 20, acaba sendo aproximado para um modelo de primeira ordem, e essa primeira ordem vem justamente do polo dominante desse capacitor. Isso faz com que o modelo entrada-saída de um amplificador operacional normalmente é bem aproximado para um modelo de primeira ordem. Existem também amplificadores operacionais com modelos de ordem maior, com mais capacitâncias para se obter diferentes tipos de resposta. Mas a grande maioria utiliza esse tipo de modelo de primeira ordem. E é o modelo de primeira ordem que a gente vai estudar hoje. Ele tem impacto na dinâmica entrada-saída, naturalmente. Isso faz com que a saída não responda de imediato. Isso faz com que o ganho entre entrada e saída ele seja dependente da frequência. E também isso vai ter impacto na parte de estabilidade. Estabilidade é um assunto que a gente vai estudar mais para frente, mas que tem muito a ver com justamente de assumir a condição de curto virtual nas entradas. Pois então, voltando para o diagrama esquemático, o símbolo de um amplificador operacional, nós temos aqui as duas entradas e a saída.
Agora a gente vai escrever essas entradas no domínio de Laplace. Justamente porque agora o nosso modelo entrada-saída é um modelo de primeira ordem. E aí esse modelo é dado por um ganho A, que agora também depende da frequência. E nós temos aqui essa relação. E essa dependência de A com a frequência é dada por isso daqui. Ou seja, é uma função de transferência de primeira ordem. Nós temos aqui, para vocês terem ideia, se eu olhar o módulo de A, J ômega, isso em decibéis, nós temos aqui na frequência zero, esse ganho é a zero. Escrito em decibéis, ok? E a frequência de corte é ômega B. Então o parâmetro ômega B aqui no modelo já é a frequência de corte do amplificador proporcional em malha aberta. Ou seja, daqui para cá nós temos uma diferença de 3 dB. Ok? Essa frequência aqui é chamada frequência de transição, porque é a frequência que corresponde a 0 dB. Ok? Entre ômega B e ômega T, você pode assumir que a taxa de redução do ganho é de 20 dB por década. Ok? Isso quer dizer que a frequência ômega T, como o ganho a zero, que é esse parâmetro do amplificador proporcional, ele é muito grande, ele tem para nós o mesmo significado do ganho do modelo de onda zero, são apenas algumas décadas mais à frente, acima de ômega B, que é a frequência de transição, que o ganho do amplificador, que o ganho em malha aberta se torna 1. Então, nós temos aqui para esse modelo que A de J ômega é A0 ômega B sobre J ômega mais ômega B. Se nós considerarmos uma frequência ômega suficientemente grande, ou muito maior do que o ômega B, ok? Nós temos que esse modelo fica aproximadamente a zero sobre J ômega, ok? E na frequência de transição, o que acontece? O módulo disso aqui na frequência de transição é igual a 1. Então aqui nós tiramos, aqui faltou ômega B, nós tiramos aqui daqui que ômega T é igual a 0 ômega B. Ok? Então a frequência de transição realmente é muito maior que a frequência de corte. Isso vai depender do valor de A0. Uma outra
coisa que a gente tira daqui é que essa relação ela é independente, é uma característica do próprio amplificador operacional. Portanto, ela, digamos, você vai encontrar esses parâmetros no datasheet. Ou você vai encontrar o ômega B ou vai encontrar o ômega T. Para vocês terem ideia, no caso do LM741, essa frequência de corte ômega B, eu vou colocar em termos de Hz, que é onde eu lembro de cabeça, FB, é aproximadamente 4 Hz. Aí você me diz, poxa, mas nós tínhamos visto com o circuito, com o amplificador operacional no modelo de ordem zero, que a gente só pode assumir o curto virtual para frequências, não para, mas assim, só podemos assumir o curto virtual porque a 0 beta é muito maior que 1. Mas, à medida que a frequência foi aumentando, o que acontece? Esse ganho do amplificador vai diminuindo. Então, o curto virtual já não pode mais ser assumido para frequências suficientemente altas. Por isso que vai ser mais importante para a gente analisar o quê? Estabilidade. E vai ser uma aula especificamente para tratar de estabilidade. Ok? Uma consequência desse tipo desse modelo é que se você pegar um amplificador operacional e fizer essa ligação aqui, aplicar aqui na entrada o sinal VE de T, a tensão de saída VS de T, normalmente a gente conhece esse circuito como sendo um circuito de um comparador de tensão, que as pessoas têm tendência a analisá-lo apenas do ponto de vista DC, ou seja, se coloca uma tensão VE maior que zero, a saída da operação vai saturar positivamente. Um VE menor que zero, a saída da operação vai saturar negativamente. Só que se VE de T for um sinal senoidal, e se essa frequência for igual à frequência de transição do amplificador, que é ômega T sobre 2π, o que você vai ter na saída é um sinal também senoidal. Bom, a frequência de transição não é infinita, mas digamos assim, mas também senoidal, só que atrasado 90 graus, não 90 graus, mas perto de 90 graus. Ok? Mais ou menos aqui. Com a mesma amplitude. Ok? Então esse aqui seria o tempo, o atraso de um sinal em relação ao outro. Então a tensão de saída aqui também seria um sinal da mesma amplitude da entrada. Ou seja, também seria um sinal senoidal. Só que defasado perto de 90 graus. Isso porque se a gente for olhar o diagrama de fase daquele modelo, e estamos olhando aqui da entrada não inversora, portanto não temos inversão de fase, mas apenas um atraso de fase. O que nós temos aqui? Nós temos 0 graus, em função da frequência. Na frequência de corte, essa defasagem é de 45 graus. Isso aqui a gente está olhando a fase. E apenas no infinito é que essa defasagem tende a menos 90 graus. Então, mas na frequência de transição, que não é infinita, mas assim está no valor bem acima, você já vai ter uma diferença de fase perto de 90 graus entre a entrada e a saída. Ok? Bom, mas esse é um amplificador em malha aberta. A gente não analisa o amplificador operacional normalmente em malha aberta. A gente vai fazer uma análise agora do comportamento dinâmico do amplificador operacional em condições de malha fechada. Bom, vamos começar com o amplificador da configuração não inversora.
Como agora estamos analisando o modelo de ordem zero, nossas variáveis vão ser todas no domínio de Laplace. Então nós temos aqui A0 ômega B sobre S mais ômega B V2, que seria o potencial da entrada não inversora, que é V de S, menos V1, que é esse potencial daqui, desse ponto aqui. Então, o que acontece com o V1? Nós sabemos que esse potencial é beta Vs de S, com beta igual que o fator de realimentação. R1 sobre R1 mais R2. Ok? Então, menos beta Vs de S. Bom, aqui nós podemos passar esse termo S mais ômega B para o lado esquerdo. Ele fica Vs de S vezes S mais ômega B. O termo A0 menos beta pode passar para o outro lado, então fica mais A0 ômega B beta. Isso aqui é igual a A0 ômega B V de S. Daqui nós tiramos que Vs de S sobre V de S, ou seja, a função de transferência de entrada para saída, ela é dada por A0 ômega B sobre S. O termo ômega B eu posso colocar em evidência. Ok? Essa aí seria a nossa função de transferência de entrada para saída. Primeiro, e mais uma vez, a gente vai assumir essa relação aqui, ó. A0 beta muito maior do que 1. Mas por quê? Porque nós já vimos no modelo de ordem zero que se isso for assumido, pelo menos agora para ganho DC, em frequência zero, nós podemos assumir o curto virtual. Em ômega igual a zero. Ok? Porque esse resultado nós já o tínhamos obtido antes na análise do modelo de ordem zero, que nada mais é do que esse mesmo modelo aqui, fazendo S indo para zero. Ou seja, na frequência zero. Então aqui nós temos Vs e S sobre V de S. Isso aqui igual a zero ômega B sobre S mais ômega B a zero beta. Ok? Bom, quais são as características agora dessa função de transferência? Nós temos uma função de transferência de primeira ordem na forma de filtro passa-baixa, ou seja, ela tem essa forma aqui. Em termos de resposta em frequência, vou chamar isso aqui de G de S. Esse aqui seria o módulo de G J ômega em decibéis. E aí o que nós temos? Nós temos qual o ganho DC dessa função de transferência? É só fazer o limite quando S vai para zero.
Quando o S vai para 0, a gente vê aqui claramente que isso aqui fica 1 sobre beta. E 1 sobre beta é igual a, ao invés dessa função aqui, 1 mais R2 sobre R1. Ou seja, o mesmo ganho que vocês aprenderam a calcular em circuitos elétricos para esse circuito aqui, considerando o curto virtual. E a gente já sabe que o curto virtual, nessa condição aqui, a gente só vai poder realmente garanti-lo se nós tivermos a 0 beta. Isso para o modelo de ordem 0. E a gente vai ver depois mais uma condição que vai se aplicar em relação à estabilidade. Então, esse aqui é o ganho DC. E a frequência de corte, que eu vou chamar de ômega C. Ômega C é que termo? É justamente esse termo de cá. É igual a 0 ômega B vezes beta. Ou seja, como a 0 ômega B é a frequência de transição, ômega T, então fica ômega T vezes beta. Ok? Vamos guardar essa fórmula porque ela vai ser interessante lá para frente. Bom, é isso. Bom, agora vamos fazer o mesmo procedimento para o amplificador inversor. Lembrar que eu faço esses circuitos para esses dois casos apenas, mas recomendo a vocês procurarem outros circuitos com um amplificador operacional e procurar repetir o mesmo procedimento como forma de fazer exercício. Eu tenho uma metodologia de trabalho que, embora eu indique aos alunos livro-texto para seguir as aulas, para ter material de referência, mas como eu já falei antes, muito material novo e interessante existe no site de fabricantes na forma de datasheets, na forma de notas de aplicação. Então tem circuitos bem interessantes lá também, tá? Considerando que vocês vão trabalhar um dia com projeto, ou se um dia vier a trabalhar com projeto, às vezes você consulta muito mais os manuais de fabricantes do que um próprio livro-texto para procurar alguma solução interessante. Então, o amplificador inversor tem essa forma. Ok? E nós temos aqui que Vs é a 0 ômega B, continuando com o modelo de primeira ordem, sobre S mais ômega B, vezes V2, que é 0, menos V1. Bom, aqui eu acho que vocês se lembram também quando nós analisamos outras vezes circuitos com amplificador inversor, nós temos que V1 de S, isso aqui é igual a beta vezes Vs de S, mais 1 menos beta V1, VE de S. Ok? Então, esse aqui vai ficar, como entrando negativo, menos beta VS de S, mais beta menos 1, VE de S. Eu inverti esse sinal só para simplificar aqui. Eu troquei 1 menos beta por beta menos 1 só para eu ter que colocar um menos aqui. Isso aqui é uma multiplicação. Então aqui nós temos que Vs de S, que eu posso reescrever da seguinte forma. Eu vou escrever aqui só para facilitar. Então eu posso passar S mais ômega B para cá. Para o lado esquerdo. O termo com o Vs também. Então, mais
Isso aqui é igual a beta menos 1 vezes V de S. Daqui nós tiramos que a função de transferência G de S, que é Vs de S sobre VE de S. Isso aqui é igual a beta, opa, faltou o termo aqui, a 0 ômega B. Vou colocar uma ômega B em evidência. Ok? E a gente, fazendo a 0 beta muito maior que 1, que é uma condição facilmente atingível, nós temos que isso aqui vai ficar a 0 ômega B beta no numerador sobre S mais ômega B 0 beta. Ok? Bom, aqui na verdade, Giovanni, prestar mais atenção aqui, que é beta menos 1, que é esse termo de cá. E aqui nós temos também beta menos 1. Daqui nós tiramos do que? Que o ganho DC é o limite quando dessa função quando S vai para 0, então fica beta menos 1 sobre beta. Isso vocês podem verificar com facilidade. Aqui fica menos R2 sobre R1, que é o mesmo ganho do amplificador inversor que vocês obtiveram em circuitos. Ok? Então, similar ao caso anterior, o ganho DC sempre vai ser o caso que vocês estudaram anteriormente, considerando o amplificador ideal. E a frequência de corte, ômega C, está explicitamente aqui. Beta vezes a 0 ômega B, que é igual a beta ômega T. Ok? Tá bom? Então a gente pode ver que esse resultado se repete. Frequência de corte é beta ômega T. E o ganho DC é o ganho que vocês têm do amplificador na análise que vocês já sabiam fazer utilizando o caso ideal. Bom, vamos aqui recapitular para os dois circuitos para a gente chegar a uma conclusão que na verdade vai se aplicar a qualquer circuito. Nós temos aqui um amplificador não inversor. E temos aqui o amplificador inversor. Ok? Bom, ganho DC do amplificador não inversor
nós já vimos, é da mesma fórmula que vocês obtiveram considerando o amplificador ideal. Então fica 1 mais R2 sobre R1. Aqui, no amplificador inversor, o ganho é DC menos R2 sobre R1. A frequência de corte, nesse primeiro caso, é ômega-C é ômega-T vezes beta. Porque nós vamos agora, para a frequência de corte, vamos usar o beta em vez dos valores dos resistores. É a mesma forma também para o amplificador inversor. Isso quer dizer que, do ponto de vista dinâmico, há muita similaridade entre os dois circuitos. Ok? E isso se traduz na forma da frequência de corte da mesma forma. E isso vocês vão ver para diversos outros circuitos também. E com isso a gente pode, ao olhar um circuito com amplificador operacional, com uma certa rapidez, obter a fórmula da frequência de corte. E essa fórmula também pode ser reescrita da seguinte forma aqui. ômega-T é igual a ômega-C sobre beta. Ou 1 sobre beta vezes ômega-C. Ok? Bom, em ambos os casos, nós temos o quê? Em malha aberta, vou botar aqui o módulo DC10 da função de transferência, tá? Que eu vou mostrar na verdade duas curvas superpostas do amplificador operacional em malha aberta, que é essa curva, e do circuito do amplificador em malha fechada. Quer dizer, em malha fechada o que acontece? Em malha aberta, a frequência de corte está aqui, ômega B. Em malha fechada, o que vai acontecer? A frequência de corte ela vai ser uma fração da frequência de transição. Se o beta e nós sabemos aqui nesses dois casos aqui que o beta pode ser escolhido nesse intervalo, utilizando resistores físicos. Lembrando aqui que o beta nesses dois casos é R1 sobre R1 mais R2. Então, estando nesse intervalo, significa o quê? Que a frequência de corte do circuito de malha fechada, em função do que seria o valor de beta, pode ser qualquer coisa intermediária aqui, frequência de corte. Não necessariamente o ganho vai ser exatamente o mesmo, mas... Então, você consegue ajustar a posição da frequência de corte do circuito de malha fechada. Isso não quer dizer que você está alterando a dinâmica do amplificador em malha aberta, mas em malha fechada você ajusta, você vai ter a posição dessa frequência de corte conforme a escolha do beta que você fez. E naturalmente do amplificador operacional. Se você quiser obter frequências de cortes maiores, você vai ter que obter também amplificadores operacionais de frequência de transição maiores, se você quiser manter a mesma relação de ganho. Existe em vários livros de texto a seguinte expressão, que o produto, que se fala que o produto ganho banda passante é constante. Quer dizer, se você for pegar isso ao pé da letra, você entende que o ganho vezes a banda passante seria a frequência de corte seria constante. Ok? Se a gente olhar esses dois casos, o produto desses dois termos não é igual. Ou seja, não é constante. Então, isso quer dizer que você não pode generalizar essa forma tal como está. O que você tem que generalizar é isso aqui. O produto frequência de corte vezes 1 sobre beta é constante. E que constante é essa? É a frequência de transição do amplificador operacional que você escolheu. E essa fórmula que eu vou sugerir que vocês usem daqui para frente, qualquer que seja
a situação que vocês estejam trabalhando. Isso quer dizer, pessoal, que num circuito como esse de cá, só para procurar generalizar um pouco mais as coisas, aqui eu tenho duas entradas. Ok? Nesse circuito nós temos o que? Nós temos que a relação entrada-saída, vocês vão encontrar se vocês analisarem, é dada pela soma desses dois componentes. Em que GA de S e GB de S são as funções de transferência de A de VA para a saída e GB de VB para a saída. Ok? Agora, temos duas funções de transferência. O que as duas vão ter em comum? Elas vão ter em comum o mesmo denominador. Ou seja, mesma dinâmica em relação à frequência de corte. E qual é esse denominador? A gente nem precisa analisar, mas o que a gente precisa obter é a fórmula da frequência de corte. E a fórmula é a mesma. Produto ômega-t é 1 sobre beta vezes ômega-c. Ok? Então, a frequência de corte é ômega-t vezes beta. Quanto é o beta desse circuito? O beta é o fator de realimentação da saída para a entrada. No caso aqui, a entrada inversora. Então, beta vai ser R4 sobre R3 mais R4. O que quer dizer que esse circuito ele vai ter uma frequência de corte em que a posição dessa frequência de corte vai depender da escolha dos resistores R3 e R4. R1 e R2 não interferem em nada na dinâmica. E a gente percebe aqui claramente, porque eles são apenas um divisor resistivo para VA. Então isso não altera a dinâmica proveniente da parte de VA. A dinâmica de VA só vai ser alterada quando passar por essa etapa de circuito, que é onde tem uma dinâmica de primeira ordem. Ok? Dominante. E é isso que a gente tira dessa aula do modelo de primeira ordem. Primeiro, que o ganho DC desses circuitos é o mesmo ganho que você obtém quando você analisa um amplificador na forma ideal, considerando a 0 beta muito maior que 1. E a frequência de corte vai respeitar essa fórmula aqui. Tá certo? Isso simplifica um pouco nossa vida, quer dizer que a gente não vai precisar sempre para cada circuito analisá-lo por completo, fazer passo a passo, como fizemos para o amplificador inversor e para o não inversor. A gente vai apenas assumir que o ganho DC é o ganho do circuito ideal e que a frequência de corte é dada por essa forma. Mais à frente, na aula de estabilidade, vai atacar mais esses pontos, e principalmente no requisito necessário para garantir a estabilidade, porque na verdade o curto virtual ele só pode ser garantido se a 0 beta for maior que 1 e se o circuito for estável, porque se ele não for estável você já não pode assumir mais o curto virtual. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado. Bom, um último exemplo de caso é esse aqui, de um amplificador AC.
Ok? Esse amplificador, se vocês forem analisar e encontrar a sua função de transferência, ele tem a seguinte característica de resposta em frequência. Esse aqui seria o módulo G de ômega, isso em decibéis. O ganho DC dele, na verdade, é zero, então menos infinito. E ele se caracteriza por ser um amplificador AC. Portanto, nós temos aqui a frequência de corte, com esse potencial aqui é zero. A constante de tempo vai ser CR1, então a frequência de corte é 1 sobre R1C. E na frequência infinita, quer dizer, o ganho desse amplificador para frequências mais altas vai ser o módulo de menos R2 sobre R1, escrito em decibéis. Ok? Então esse aqui é o tipo de resposta que você espera para o amplificador AC, que só amplifica altas frequências. Se você colocar uma tensão de entrada constante aqui, o capacitor ele vai se carregar e em regime permanente esse potencial vai ser zero. Porque é o mesmo potencial desse aqui, porque a tensão de saída vai procurar fazer o potencial da entrada inversora fazer igual ao potencial da entrada no inversor. Bom, isso é o caso ideal. Agora, o que acontece se você acrescentar a dinâmica do amplificador operacional? Bom, aí por isso temos que ver a questão de frequências mais altas. O que acontece aqui é o seguinte: em frequências suficientemente mais altas, esse capacitor ele não pode ser mais assumido num circuito aberto. A gente pode assumir aqui que a frequência é tal que é muito maior do que 1 sobre R1C. Para quê? Para a gente assumir que essa impedância aqui é aproximadamente R1. Então, nós teremos aqui nessa situação, nisso aqui, que o beta da realimentação é aproximadamente R1 sobre R1 mais R2. Ok? E em assumindo isso, nós temos que, na verdade, o ganho do amplificador operacional ele vai começar a cair. Por quê? Porque, como o amplificador operacional ele tem uma resposta similar de um filtro passa-baixas, ele não tem condições de manter ganho muito grande para frequências indo para o infinito. E qual é a frequência de corte? A frequência de corte é ômega t vezes beta. Ok? Então, esse circuito, quando você monta ele, na verdade, se comporta como um filtro passa-faixa. Então, quando você vai montar um amplificador AC, com o amplificador operacional não tem jeito. Qualquer amplificador operacional que você usa, você sempre vai ter no final um filtro passa-faixas. Agora, o que você tem que ter em mente é que quando você projeta o amplificador AC, você tem que ter uma ideia da faixa de frequências que você está realmente preocupado em amplificar do sinal VADS. Então, vamos supor que a faixa de frequência seja de 0 até esse ponto aqui, sua frequência de interesse. Então, o que você tem que fazer é escolher o amplificador operacional, ou seja, o ômega t. O beta você pode mexer um pouco, mas você já queria um certo ganho, de certa forma. Então, se bem que para o ganho você tem 2 graus de liberdade para obter um ganho, então o outro grau de liberdade você pode atuar para tentar mexer nessa frequência de corte. E aí você fixar os valores de R1 e R2. Se bem que também tem um efeito do capacitor, mas o capacitor você pode usar para determinar essa frequência de corte baixa aqui.
E aí você tem que escolher um amplificador proporcional de forma que essa frequência de transição fique bem acima da sua faixa de interesse. Porque o que importa é que para a sua faixa de interesse você tem um comportamento similar de um amplificador AC. Ok? Então aqui é um outro caso, um outro exemplo que mostra como é que o modelo interno de um amplificador proporcional interfere na dinâmica de circuitos de amplificadores de filtros, que você normalmente tende a analisar o circuito considerando o amplificador como ideal. Se vocês fossem considerar o modelo dinâmico de um amplificador para analisar esse circuito, você ia obter certamente uma função de transferência de segunda ordem, que corresponde a essa resposta aqui que nós estamos obtendo. Vejam que a metodologia que eu estou mostrando para vocês, ela permite que vocês obtenham esses resultados sem precisar de muitos cálculos, utilizando mais os conceitos. E no caso aqui, da relação entre frequência de corte e frequência de transição, quando você usa um amplificador assumindo um modelo de ordem de primeira ordem. É isso aí, pessoal.